Livros Universo em Desencanto, 12º fascículo da réplica, página 50. O encanto e o desencanto. E desta forma está aí o porvir alcandorado para o bem eterno de toda a humanidade e vencendo brilhantemente. Porque todos precisam do bem, todos querem o bem, todos lutam pelo bem, todos andam à procura do bem, todos andam atrás do bem, e o bem dos bens está aí, o triunfo racional. A volta do aparelho racional ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Então, vence sempre o bem, vence o bem, porque todos precisam do bem, todos necessitam do bem e todos ansiosos para encontrar o bem. Então, quando encontram o bem, a satisfação é grande, a alegria ainda é muito maior. E assim, ninguém mesmo pode ser contra o bem, porque todos procuram o bem. Mas só é contra o bem quem não conhece o bem. Só é contra o bem quem está louco varrido. O louco não tem discernimento para discernir as coisas, o bem e o mal. Então, o louco é um doente, e o doente não tem condições de conhecer o bem. E assim estão aí as glórias das glórias de toda a humanidade, porque aí está a solução definida da humanidade, o seu princípio e o seu fim e a sua origem. E assim perpetua fora do bem quem não está bem de saúde, porque muitas vezes as aparências enganam. Quem não está bem de saúde não regula, e quem não regula não sabe o que diz, não sabe o que faz. Porque quem é contra aquilo que está procurando, que é o bem, é porque não está regulando o bem. Porque todos precisam do bem, todos andam à procura do bem, todos procuram o bem, e quando encontram o bem, abraçam o bem. Era o bem que eu procurava, e o bem eu encontrei. E abraçam, porque é o bem que eu preciso, é o bem que eu necessito, é o bem que eu ando atrás. Então, quem é contra o bem é um doente, é um louco com aparência de bom. Porque é o bem que todos precisam, é o bem que todos necessitam, é o bem que todos procuram. E quem é contra o bem está visto que não está regulando o bem, porque todos necessitam do bem. O bem acima de tudo. Porque quem está bem está com tudo, e quem está mal está vazio de tudo. Então, o bem sempre bem acima de tudo, sempre bem. Mas no mundo existe bicho para tudo. E o bicho louco e doente não respeita ninguém. O bicho louco e doente não reconhece direitos, não reconhece o bem, porque é um doente, completamente desequilibrado, ganancioso, invejoso, despeitado, pretensioso, vaidoso, um verdadeiro doente mental, com aparência de bom. E de forma que o bem vence o mal, porque o mal por si mesmo se destrói. O mal já é um destruído por estar mal e, portanto, o bem sempre acima de tudo, vence o bem e não o mal. A argúcia do mal, a astúcia do mal, destrói o próprio mal. Então vence o bem, vence o certo, vence a consistência verdadeira divina, porque a divina providência só trata do bem eterno de toda a humanidade. Então, o mal é um zero apagado, sem condições de sobrevivência, porque o mal por si mesmo se destrói, pela sua ferocidade de mal. E assim, a providência divina acima de todos, acima de tudo, proporcionando somente o bem para todos e para tudo. E assim, vejam os dois polos diferentes, o superior e o inferior, o inconsciente com o consciente, o negativo com o positivo. Vence o positivo, porque o positivo realça somente o bem, e o negativo se apega nas trevas, destruído pelo próprio mal, criado, inventado e engendrado por si mesmo. E assim, aí está a consistência salutar da vida e o bem de todos em primeiro lugar.
O mal sempre existiu, mas o mal tem pouca duração, porque o mal por si mesmo se destrói, e o bem sempre em marcha construtiva. E de forma que o mundo tem seu dono, e o dono não são seus habitantes. Seus habitantes aparentam ser o que não são, o que nunca foram, e o dono do mundo agora está no mundo para o extermínio dos males de todos. O dono do mundo, o racional superior. Onde estão os donos do mundo? No mundo racional, que de lá foi o início desta deformação racional. Então, o dono aí está e ninguém mesmo, mais do que o dono. O dono sabe dar a todos o que cada qual merece. O dono é o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Como é que tratam no vocabulário terreno? Deus. Mas o verdadeiro. O racional superior, um habitante do mundo racional. Um mundo superior a essa deformação racional. Tudo que aí existe é de origem racional. E o verdadeiro Deus é racional. Porque tudo que aí existe é de origem racional. E o verdadeiro Supremo é da origem destes seres racionais em degeneração. E de formas, quem é mais do que Deus? Ninguém. As obras de Deus estão em mãos de todos, o universo em desencanto. Quem podia desencantar este mundo? Somente o verdadeiro dono dele. Quem podia provar que este mundo é um encanto? Somente o dono dele. E as provas aí estão, no universo em desencanto. Agora, o verdadeiro Deus não é aí da matéria. Se o verdadeiro Deus fosse materialista, então se gargalhava com pompas do nada, que é a matéria. Então, o verdadeiro Deus não é daí desta vida provisória. Se fosse daí da matéria, seria materialista e valorizava as pompas, as riquezas e a luxúria material. O Deus verdadeiro vem dar o conhecimento a todos, para salvar todos dessas pompas que nunca salvaram ninguém, dessas luxúrias que nunca salvaram ninguém, e dessas pompas que nunca trouxeram o saber verdadeiro para ninguém, dessa luxúria que nunca trouxe o saber verdadeiro para ninguém. O Deus verdadeiro é de um mundo superior a este, o mundo racional, que deu origem ao livre-arbítrio de uns tantos e essa deformação racional. Universo em desencanto é um encontro com o verdadeiro Deus. Desencantou-se, encontrou Deus verdadeiro. Este presépio de pompas da vida e da matéria, isso é o caos da deformação racional. E por ser o caos, é que todos são sofredores e mortais. Porque quem nasce aí não sabe o que faz, não sabe o porquê nasceu, não sabia o porquê vivia. A quem nada sabe do seu ser, o que acontece é sofrer para aprender. Então, a vida do bicho é uma vida ilusória e, por isso, cheia de contratempos. Hoje parece que está por cima e amanhã está por baixo, sendo a vida dos cambalachos, se tornando a vida um jogo de empurra, uns empurrando uns para cima, outros empurrando outros para baixo. É a vida do jogo de empurra, é a vida do bicho, a vida do labirinto, a vida do desassossego. A vida que há muito todos clamam por sossego e ninguém tem sossego. É a vida do bicho, uns contra os outros. A vida das brigas, a vida das intrigas, a vida das falsidades, e assim é a vida. Material, a vida do mal, a vida que todos viviam à procura do bem, agora ele aí está. E assim, tudo chegando ao seu dia, tudo chegando aos seus lugares, tudo chegando na sua forma natural de ser, porque da forma que estava o mundo inteiro, já não sabiam mais como viver. Então aí está o bem e a forma certa do bem, e a origem do bem verdadeiro. A origem é racional. E assim, com as plumas da vida da matéria, ninguém nunca teve o sossego desejado, porque a matéria é um ser agitado que nunca está bem nem consolado, por ser matéria sempre desequilibrado. A vida do encanto, a vida do sofrimento e do pranto, a vida do encanto que todos julgavam e pensavam que era assim, e não se conformando com a vida assim,
por desconhecerem o princípio da vida e o fim. Julgavam-se todos felizes, mas na mesma hora em contradição com a felicidade, porque todos sofrem e todos penam. Todos aparentam o que não são, aparentam satisfação, mas por dentro, pelo íntimo, está toda a decepção, está todo o sofrimento, está toda a contradição. Todos aparentam uma felicidade que não existe. Por dentro está chorando, por dentro está toda a aflição, por dentro está todo o desespero e por dentro está toda a podridão. E assim, a vida da matéria, todos aparentando o que não são, no íntimo está toda a contradição. E assim é a vida desse jardim, que é um mundo de sofrimento, porque todos viviam sem saber a causa e a origem da vida. Só aí está a decepção. E aqui está o racional superior, noite e dia e noite, fazendo agora o julgamento da matéria, o julgamento dos maus, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque a vida da matéria é uma vida ingrata. No melhor da vida, a vida vai-se embora e tudo fica aí. Então, esta vida tinha que ter um fim, porque na matéria tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. Então, tinha que ter o fim, e o fim é todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O julgamento da vida da matéria é para a explicação e esclarecimento do porquê que assim são e como deixar de assim serem e voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional. Porque a vida da matéria é uma vida ingrata e por isso é uma vida provisória. Nasce sabendo que vai morrer um dia. Isto é a maior decepção de que ninguém pode se conformar. E de forma que a vida da matéria é uma infinidade de preocupações. Zelar pela vida, ter cuidado com a vida, procurar guardar a vida, procurar se defender, enfim. A vida da matéria é cheia de preocupações, remediando até não poder mais remediar. É uma vida ingrata, porque a todo momento a pessoa está sujeita a perder a vida. Então a vida é muito ingrata, porque ninguém quer morrer. Todos querem viver, ou mal ou bem, todos querem viver. Mas a ingratidão da vida é a lei natural, ninguém nasce para a semente. E assim, a vida é formada nessas condições de que ninguém se conforma. Porque ninguém se conforma com a morte, todos querem viver. Então, tinha que vir um dia na terra o julgamento do porquê todos assim são e do porquê a vida assim é, e nesse julgamento, o reestabelecimento da vida eterna, sair da vida provisória e ingressar na eternidade. E é por isso que o inconformismo e a agonia é o que preocupa a todos, sabendo que a vida é um sonho, todos sonhando com aquilo que não é seu, pensando ser seu, que é a vida. A vida não é de ninguém, e por não ser de ninguém, ficam sem ela de um momento para o outro, e assim, viver dessa maneira é se considerar nada ser. Por que nada ser? Porque de um momento para o outro se deixa de ser o que é. De um momento para o outro, fecha os olhos para sempre. Então, a vida é um nada ser, porque de tudo aparente se transforma em um nada de repente. Então, a vida bem pensada vale tudo aparentemente e verdadeiramente não vale nada, por começar do nada e acabar em nada. E daí a nulidade de tudo, a luta do nada por tudo terminar em nada. Mas as ilusões, as fantasias, as aparências e os sonhos e os engambelos é que fazem com que todos fiquem distraídos da realidade da vida. A realidade da vida é a vida não ser real. É não ser esta vida real, a vida verdadeira. A vida verdadeira do animal racional é no mundo racional, e não no mundo material. O mundo material é um mundo fora do seu natural. O verdadeiro natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos. A matéria surgiu de uma parte que desceu da parte que está lá em cima e se deformou e se degenerou, da forma que aí está. Não é que o dono do mundo fizesse esse mundo assim. A causa desse mundo
são seus próprios habitantes, que entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, e por não estar pronto, começou a se transformar daquilo que era. Conforme foi se transformando, foi tomando forma diferente, e por tomar forma diferente, veio descendo, e nessa descida, uma infinidade de formas diferentes. E daí, se constituindo uma deformação racional, dando origem e causa a esse desastroso elétrico e magnético, e que pelas transformações que passaram, ficaram todos desconhecidos do passado, e daí a confusão entre todos, por não saberem o porquê que este mundo é assim e o porquê todos assim são. Então generalizou-se a confusão, uns julgando que este mundo tinha sido feito por outro qualquer, que por fazer tudo assim desse jeito tão horrível, porque a matéria é uma coisa horrível, então esse cidadão não tem a coragem de dizer: fui eu que fiz tudo isso assim, pois o mundo é consequência de seus próprios habitantes, por entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e assim formou-se essa cátedra imaginária que ninguém nunca pôde dar solução, devido às transformações que passaram. Como tudo é assim nas transformações de vidas diferentes, devido às transformações de classes diferentes. Hoje está na classe de animal racional, vinha a extinção por meio do progresso da degeneração da classe de animal racional. Nessa extinção, passariam para outra classe inferior, a classe do irracional, e assim sucessivamente, a extinção de uma classe e entrando em outra inferior. Assim vieram vindo, até tudo chegar ao ponto que chegou de animais racionais. Como são feitos do sêmen, que é o espermatozoide, de uma goma, de um líquido gomoso, e ali estão os germes e os microgermes para a formação de um feto microbiano, e o micróbio é bicho, então se trata bichos racionais. E assim estavam na categoria de bichos racionais, dividido em duas classes, racional e irracional. Bicho racional e bicho irracional. Mas agora, com a mudança de fase, a fase racional mudou de categoria, de animal racional, passando para aparelho racional. E como aparelho racional, todos ligados ao mundo racional. Racional é consciente e positivo. E como estavam, como animais racionais, tinham que viver de experiência, por estarem na categoria de animal racional. Então, o animal, para acertar tudo, tinha que experimentar viver de experiência, experimentando viver de experiência para acertar ou não. E por viver de experiência, ligado ao mundo espiritual, que é o astral inferior. Estavam ligados ao astral inferior, a esse campo elétrico e magnético. Então, todos eram espíritas, porque todos viviam de experiência, experimentando tudo para acertar ou não. Então, toda a humanidade era espírita, por todos viverem de experiências, e todos ligados ao astral inferior, a este curso primário. Agora, com a mudança de fase da natureza, a natureza passou para a fase superior, a fase racional. Já não são mais espíritas, e sim aparelhos racionais e ligados a outro campo de vida, que é o mundo racional. Então, passando para uma categoria superior de aparelho racional. Toda a humanidade ligada ao mundo racional, o mundo verdadeiro de sua origem de racional. Então aí, passando para o campo consciente e positivo, que é racional, e como estavam, como animais racionais, vivendo de experiências, estavam no campo inconsciente e negativo, por viverem de experiência, na incerteza de tudo. E já como aparelho racional, é ligado ao mundo consciente e positivo. Chegou no seu verdadeiro estado natural. Então, ser racional tudo é, e ser animal nada é. Então, hoje está aí em mãos de todos, a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso, aí está a fase racional, onde a categoria de todos é aparelho racional. Aparelhados no mundo racional, uma vez aparelhados, estão preparados para voltar
para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo do aparelho racional. O mundo verdadeiro é o mundo racional. Então, está toda a humanidade felicíssima para o resto da vida, por estar aparelhado, junto e unido com o seu verdadeiro mundo de origem, e assim, todos voltando a serem eternos como eram, voltando todos a serem aquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, encanto é astral inferior, onde a categoria era animal racional, e desencanto é a fase racional, e que a categoria é aparelho racional. Então, todos dentro da fase racional, ligados ao mundo racional, vivendo aí na vida da matéria, mas ligados em vida, na matéria, à eternidade, aos eternos do mundo racional. Vivendo aí com este corpo de matéria, mas ligados em vida aos eternos do mundo racional, ligados em vida à eternidade, por serem aparelhos racionais, aparelhados no mundo racional. E como animais racionais, vivendo de experiências, ligado aos habitantes espirituais do astral inferior. E como aparelhos racionais, ligados ao mundo racional. Então, como animais racionais, viviam todos de experiência, experimentando tudo para acertar, aparentemente ou não. Então, todos eram médiuns, porque estavam na metade do saber, e por isso, vivendo a vida inteira de experiências, e por serem médiuns, é que estavam ligados aos habitantes do astral inferior, o elétrico e magnético, ligados aí a esse curso primário, o astral inferior. Então, todos na categoria de animais racionais, todos eram médiuns, por estarem na metade do saber. E por estarem na metade do saber, é que viviam a vida inteira aprendendo até morrer, sem concluir o verdadeiro saber. Porque como médiuns não podiam ter o verdadeiro saber, por estarem na metade do saber. Médiuns quer dizer metade. Então, viviam aparentando a vida inteira, sem poderem concluir o verdadeiro saber, por serem médiuns. Ficavam sempre no meio do saber, por estarem ligados ao astral inferior, que é o curso primário dos animais racionais. Então, como animal, na categoria de animal, estava na metade do saber, e por isso não sabia o porquê era um animal. Sabia que era um animal, mas não sabia por que era um animal. E já na fase racional, como aparelho racional, deixou de ser animal para ser aparelho racional na fase racional, concluindo todo o verdadeiro saber, por estar aparelhado no seu verdadeiro mundo de origem, e da origem saindo todos os esclarecimentos do porquê toda a formação universal. Então, houve a grande felicidade eterna, verdadeira, de toda a humanidade. Saber de onde veio e saber para onde vai e como vai para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, racional tudo é, e animal racional nada é.